Oi, pessoal. Aqui quem tá falando é a Karina Salomé. Eu vim gravar esse vídeo para dividir algo com vocês e que foi muito bom para mim. Foi algo assim essencial para me colocar numa situação boa hoje na minha vida, porque quem não sabe, eu realmente já cheguei ao fundo do poço algumas vezes. E eu descobri uma formulazinha de como dar um impulso para sair dessa situação e eu quero dividir isso com vocês hoje, tá? Eu coloquei aí como sair do fundo do poço em 3 passos. Eu utilizei 3 passos como assim, uma base, a base do que a gente precisa ter em mente, até mesmo para não voltar para essa situação futuramente. Mas é óbvio que os passos são muitos, cada passo, um de cada vez, subindo degrau por degrau, e a gente consegue chegar lá, né? Mas quando a gente está nessa situação de fundo do poço, é forte dizer isso, é desconfortável, mas quando a gente está nessa situação é como a gente se sente, como se a gente realmente tivesse caído num buraco e estivesse lá embaixo, no fundo de um poço escuro e que você enxergasse todo mundo passando lá em cima e você não conseguisse sair daquela situação. Então, com esses 3 passos, eu acredito assim que você consiga pelo menos começar a galgar aí os degraus para subir até sair dessa situação e realmente não retornar mais, não voltar mais para não cometer nem os mesmos erros, né? Erros a gente sempre vai cometer porque a gente está aqui realmente para aprender e aprendendo a gente é com os erros mesmo, né? Mas procurar não repetir os mesmos erros, né? Tirar daqueles erros o que foi a lição e evoluir, prosperar, progredir, né? Então, o primeiro passo é aceitar. E quando eu digo aceitar, eu não estou dizendo aceitar a situação e engolir, aceitar o que está de errado, abaixar a cabeça e continuar do mesmo jeito, não. Quando eu digo aceitar, eu estou dizendo para a gente parar de brigar conosco mesmo, né? Não ficar brigando o tempo todo. A gente, quando está nessa situação, a gente trava uma luta constante com a gente mesmo. Porque o que acontece? Os sentimentos que vêm nesse momento são de culpa, arrependimento, vergonha, com todas aquelas atitudes que aconteceram lá no passado. Então você fica constantemente, diariamente, se culpando. Eu não deveria ter feito assim. Foi a culpa foi minha. Não deveria ter sido desse jeito, eu deveria ter falado de outra forma. Ou então, nossa, mas que vergonha que eu passei, por que eu fiz aquilo? O que estão pensando de mim? Ai, devem estar rindo de mim. Alguma coisa assim, tá? Nesse sentido. E você fica. Ninguém aceita isso. Ninguém aceita que errou, ninguém aceita que fez, que a culpa foi da própria pessoa, ninguém aceita passar por uma vergonha. Então, o ego, ele é muito grande quando a gente está no fundo do poço. Quando a gente chega no fundo do poço, na verdade, a gente não existe. O que existe é só o ego.
E esse ego, ele está ferido, ele está se sentindo humilhado e ele quer colocar a culpa em alguém, ele vai colocar a culpa em você. Então esse ego vai o tempo todo apontar para você, dizendo tudo aquilo que você fez de errado. E que às vezes nem foi tão errado assim. Então, essa luta, tá? Quando você não aceita, né, que foi da forma que aconteceu, você luta contra essas atitudes, essas emoções, contra esse ego. E você não consegue nem sequer enxergar que já foi, que já passou, que aquilo já aconteceu. E não tem como fazer de outro jeito. Não tem como voltar atrás, como o ego aponta, né? E fazer do jeito que ele quer que você faça. Então, pare agora de tentar controlar o passado. Aceite o que foi, tá? Quando eu digo aceite o que foi, eu quero dizer assim: aceite somente que foi daquele jeito e que não pode voltar mais lá atrás para mudar nada. Aceite que aconteceu, né? Então, assim, não estou dizendo para você aceitar algo injusto, algo errado, mas aceitar o que existiu da forma que existiu e mais nada. É aquele ditado de aceita que dói menos, né? Encaixa bem aí. Mas assim, aconteceu algo errado, aconteceu algo ruim, algo desconfortável, aceite, infelizmente já aconteceu. Aceite, tá? Não lute com o passado, tá? Muitas pessoas acham que merecem até estar nessa situação, né? É uma forma de punição, de castigo. E eu acredito, eu considero que esse ego, esse nosso ego inflado, machucado, ele meio que aponta pra gente dizendo, condenando, julgando, condenando a gente, e a gente acaba criando uma forma de masmorra emocional, né? Onde a gente se aprisiona para ser castigado, para ser punido mesmo, para a gente pagar pelo que a gente fez. Então, essa uma das formas assim de você sair dessa situação, não deixar mais esse ego controlar, e ele quer controlar o passado, algo que está lá atrás, que nem dá para fazer, é o segundo passo, que é tomar consciência. Então, o primeiro passo é aceitar. O que foi, foi, e da forma que foi. Nada pode mudar, nem você pode mudar. O segundo passo, tomar consciência da onde você está, o que levou você, o que fez você chegar até aqui e o que pode acontecer lá na frente se você continuar nessa situação. Então, o segundo passo é tomar a consciência. É muito difícil sair do lugar se você não entende o que está acontecendo, o que aconteceu e as consequências, né, que virão. Então, ter consciência é um passo importante para encontrar as forças que vão lhe tirar dessa condição. Quando você tem consciência de que, de repente, se foi você que errou, se foi o outro que errou, você já aceitou aquilo que aconteceu, já se libertou do controle, né? Então, agora sim, onde eu estou? Eu estou, em que local eu estou? Em que situação eu estou? Realmente, eu estou numa situação meio deplorável, ruim, a beça. E aí, eu quero ficar nessa situação? Está bom para mim desse jeito? Não.
né? Eu sei quais são as consequências se eu me mantiver aqui nessa situação. Então, eu quero mudar. Então, o importante agora é, quando você toma consciência, é guardar energia, né? Se preservar. Então, a consciência de como você chegou até aqui, né? De que você está aqui, não é para você se lamentar, não é para você ficar com lamentações. Ai, eu errei, eu me culpei, olha só o que eu fiz. Olha em que situação eu me encontro, olha o que eu tô passando. Não gaste a pouca energia que você tem, porque você já gastou tanta energia lutando com o ego, lutando com o passado, lutando com aquele sentimento, que você tem pouca energia agora. Então não termine de gastar essa energia nem se vitimizando, nem se lamentando. Né? Agora é um momento agora de você relaxar mesmo. Eu sei que você vai olhar para um lado e vai ver tudo ruim, olhar para o outro vai ver tudo ruim, olhar para frente e você não vai ver saída, olhar para trás e você vai ver só uma escuridão. Como que eu vou relaxar numa situação dessa? É aí que tá o segredo, né? Então agora seria a hora de você relaxar. Por quê? Você precisa repor energia, você precisa se restaurar. Então agora seria um momento em que você busque a fé, busque um estudo, busque uma orientação, mas saia do foco problema, né? Agora é o momento em que você precisa resgatar todas as suas energias, todas as suas forças para a subida, né? É difícil chegar em alguma conclusão, assim, só por aceitar e ter consciência do que está acontecendo. O próximo passo agora seria o terceiro, que é o assumir a responsabilidade. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra, é um elo, é como se fosse uma corrente. Um elo, são vários elos que estão ligados ao outro e que fazem essa corrente ficar forte para você conseguir se agarrar nela e sair dessa situação. Então, quando você se rende, quando você sai do controle da situação, você não quer mais ficar controlando, você não quer mais que as coisas tivessem sido da forma que você acha que tinha que ter sido, imediatamente esse controle passa para o divino. Então, quando eu digo relaxe agora, se renda mesmo. Não faz mais parte do seu controle. Nada, sua vida nesse momento não está nas tuas mãos. Você não consegue nada. Você não consegue dar nenhum passo sequer. E imediatamente esse controle passa para o divino. Alguns vão dizer o vácuo quântico, o universo, Deus. Eu não sei como você entende a sua forma de entender a espiritualidade, mas o que eu quero que você entenda é que esse controle passa para algo superior a você. Não é mais você que tem que resolver nada na sua vida. A partir do momento em que você se rende, quem vai agora controlar tudo para você, encaminhar, orientar, colocar até mesmo as oportunidades certas, as pessoas certas, no caminho certo, é esse algo superior. Eu chamo de Deus, né? E nesse momento, você pode descansar,
né? Recuperar suas energias. Você sabe que esse é um momento em que você consegue recuperar até a sua dignidade, né? E você consegue usar, enxergar a sua fé, o quanto de fé você tem, o quanto de amor você tem ainda pela vida e o quanto você quer sair dessa situação. Então, nesse momento, você venceu o seu ego, né? É um momento em que o ego, assim, ele se decompõe, ele volta lá para o lugar dele, porque a gente necessita do ego. O ego é muito importante na personalidade, na formação da personalidade da gente. O que não pode acontecer é ele ultrapassar todos os limites e ficar maior do que você, né? Então, nesse momento, você vence seu ego, você se transforma a visão que você tem da sua vida, da situação, e se conhece também. Porque quando você assume a responsabilidade de todo o acontecido, de tudo que se passou, e você começa a enxergar que às vezes às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, a culpa não foi do outro, a culpa foi sua. Na maioria das vezes, você enxerga que se você for olhar lá na raiz do assunto, você produziu tudo aquilo, e é muito óbvio que é muito dolorido e difícil aceitar. Não, mas fui eu que fui errada? Eu que fui a errada, sim. Então, assim, quando a gente encara os nossos erros, encara que a gente também erra e que a gente produziu todo aquele conflito, toda aquela situação, o culpado fomos nós mesmos. Isso é muito maravilhoso, porque isso é muito libertador. Eu digo libertador porque quando você consegue enxergar que é você que tem que mudar, e que depende de você essa mudança, então tudo faz sentido, porque você pode mudar você mesmo. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, olha como é mágico, até aceitar a situação como você sendo responsável. Diferente de se o outro é o culpado, você nunca vai poder mudar o outro. Você nunca vai poder entrar dentro da cabeça daquela pessoa e mudar a cabeça dela. Então vai ser muito mais difícil a situação mudar e você sair do fundo do poço do que realmente se a culpa foi sua. Eu não gosto muito de usar o termo culpa. Eu disse várias vezes aqui a palavra culpa, mas eu não gosto de usar muito o termo culpa. Gosto de usar o termo responsabilidade. A responsabilidade foi sua. E olha só que maravilhoso que seja sua. Ainda bem que a responsabilidade foi sua, porque você vai tomar a iniciativa de mudar tudo e fazer tudo diferente e transformar toda essa situação, né? E quando você chegar lá em cima, então você tomou o primeiro passo, que foi aceitar aquilo e parar de brigar. O segundo passo é tomar consciência de onde você está e o que está acontecendo, que realmente você está nessa situação. E o terceiro, que você foi responsável por tudo o que aconteceu. Tudo o que acontece na sua vida, você é responsável pelo que aconteceu, né? E quando tudo isso começa a tomar forma concreta, positiva, de transmutação, de transformação, você começa você já subiu vários degraus aí, você já está lá em cima. E quando você chega lá em cima, que você sai do fundo do poço, você vai enxergar e lembrando que essa subida, quem te
te impulsionou, quem controlou tudo foi esse Supremo, né? Esse ser superior, Deus, né? Então, quando você chega lá em cima e você enxerga, você vai enxergar um mundo completamente diferente de como você o via antes de ter caído lá no fundo do poço. Então você vai enxergar um mundo diferente, um mundo muito mais feliz, um mundo de muito mais valor, um mundo em que você agora se conhece, não está iludida, não está sendo enganada, pode pisar a planta dos teus pés nesse mundo com confiança, com segurança, porque você sabe onde é que você comete erros. Você sabe quais são os seus defeitos, você sabe o que um dia levou você para o fundo do poço. Então é um mundo de muito mais libertação, muito mais, na verdade, liberdade, né? Em que você consegue controlar até onde é o seu, é seu controle, com muito mais fluidez, as coisas acontecem. Então agora você começa a olhar as pessoas, aquela pessoa que era tão ruim para você, agora você começa a enxergar que de repente ela não é tão ruim assim, e que aí sim vem os próximos passos, né? E que a gente vai ter condição de trabalhar, que seria, agora a gente já começa a falar sobre perdão. A gente já começa a falar sobre algumas outras atitudes que enquanto você está no fundo do poço é muito difícil, tá? Então aí sim a gente começa a chegar num outro nível de consciência e numa outra situação de vida, começa a prosperar, as coisas ficam até mais leves. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Foi isso que aconteceu comigo. Eu encontrei essa consciência, tomei isso para mim, realmente funcionou. Foi muito difícil, não é tão simples assim você saber que de repente você idealizou um você tão lindo e maravilhoso e perfeito e que todo mundo é ruim, mas você era perfeito e que quando você olha que não, que você é mais errado ainda do que todo mundo, dói muito, mas isso é muito importante para você começar. O autoconhecimento é muito importante para você pegar a sua vida nas mãos, a responsabilidade de ter essa vida em tuas mãos e viver com felicidade. É muita responsabilidade você viver com felicidade, mas é possível. Basta você ser honesto consigo mesmo, né? Assumir os teus erros, assumir os teus defeitos, porque é você assumindo os erros e os defeitos, você pode consertá-los, você pode modificá-los a qualquer momento, e isso é muito maravilhoso, né? As oportunidades, elas estão indo e voltando, indo e vindo a todo momento. Não fique brigando consigo mesmo, não fique batendo na ponta da mesma faca o tempo todo, uma vida toda, né? Para você, abra os olhos e enxergue a verdade. Por isso que eu digo honestidade, ela é muito importante nessa situação. Deixa o ego um pouco de lado, tá? E não tem problema você ter errado, não tem nenhum problema. Todo mundo erra, né? E o importante é você fazer o reconhecimento de tudo isso, né? E esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Se você
pensar em tudo isso que eu disse, colocar em prática tudo isso que eu disse. Eu tenho certeza que a partir de agora, alguma luzinha aí no fundo do seu coração e da sua alma vai começar a brilhar e você vai começar a enxergar pelo menos essa escada aí diante dos teus olhos para você sair desse lugar, dessa situação. Então, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais agora das próximas fases e eu quero agradecer a todos por estar aqui comigo, me ouvindo, e eu espero que possa ajudá-los também, como eu consegui sair dessa situação e hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. E vou explicar também em outro vídeo o que é a felicidade que eu estou dizendo e espero que ajudem vocês.